Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje a gente vai para a nossa última aula de literatura. É a nossa última escola literária que a gente estuda no primeiro ano. Então agora vocês só vão ver literatura no segundo, tá? Que daí vocês vão começar com o romantismo. Então, é quase que uma despedida, né, das aulas de literatura, que vocês sabem que eu gosto bastante, mas a gente vai seguir tendo outras, né, outras atividades. Eu vou aumentar minha apresentação. Então, a escola literária, o movimento literário que a gente vai falar hoje, se chama arcadismo. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê desse nome. A aula de hoje: contexto histórico do momento, as características e os autores do arcadismo no Brasil. Contexto histórico. A gente está falando aqui, então, de um período de 1756 a 1825. Tá? Um período, se a gente for considerar historicamente falando, curto, tá? O que a gente tem neste momento acontecendo? Né? Embora a gente vá falar depois da literatura brasileira, a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo na Europa, porque ela influencia muito o que, né, vem acontecendo no Brasil depois. Então a gente tem um momento que chama Século das Luzes. Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai ser norteado por ideias que a gente chama de iluministas, o iluminismo burguês, onde o racionalismo, um sistema de ordens, de leis, a busca por uma sociedade aparentemente mais igualitária, mais justa, vai permear esses pensadores. A gente vai ter um movimento, né, na França inicialmente, que vai resultar no fim da monarquia francesa, ou seja, o rei francês vai ser deposto, né, que isso acontece ali na Revolução Francesa. Então, uma das formas que eles vão entender de acabar com esses privilégios, com essas diferenças, com essas hierarquias absolutistas. Então, esse vai ser o tipo de ideal que vai nortear esse momento. Vai haver, é um momento de muito otimismo mesmo também, de muita expectativa, né, no que vai acontecer, principalmente depois da Revolução Francesa, que a França ela vai realmente ser um expoente, ela até rimou, desses ideais, né? Ela vai ter a construção da bandeira, do ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, esse lema que vai surgir na Revolução Francesa e vai ser também, de certa forma, o que vai inspirar a bandeira da França. Ele vai se espalhar por outros lugares da Europa e também das Américas. Ele vai chegar até nós. Então, é esse o momento, né? Um século iluminado, um século das luzes, de pessoas que vão agir pelo racional, pensar a sociedade de maneira aparentemente muito racional, buscando uma igualdade. Por que eu falo aparentemente, professora? Por que você fala aparentemente? Porque a gente vai ter, né, embora já haja bastante movimentos abolicionistas, aqui no Brasil principalmente eles vão enfrentar muita resistência, então essa igualdade não vai ser para todos. Para as mulheres, até na própria França, né, vai ter a Declaração dos Direitos do Homem, a mulher não se enquadra. As pessoas com deficiência, então, gente, não são nem lembradas. As pessoas LGBT, meu Deus, continua sendo muito errado neste momento, né? Você ser homossexual, bissexual. Então, essa igualdade, por isso que eu digo, aparentemente, há avanços no sentido, por exemplo, contra as monarquias, né, esses regimes autoritários, principalmente relacionados à monarquia, ao rei, à nobreza, mas essa igualdade ela não vai chegar para todo mundo, não. Essa liberdade, essa fraternidade, essa igualdade não chega para todo mundo. Já vou colocando a real aqui para vocês. A gente tem importantes livros escritos neste momento, né? O Espírito das Leis, de Montesquieu. Então, um livro então, que vai, né, nortear como devem ser as leis e tal, falando do sistema jurídico da sociedade, digamos assim. A Enciclopédia de Diderot.
E aqui, a enciclopédia, ela vai, né, existe até pouco tempo atrás, é uma maneira de sistematizar o conhecimento, que também era outra preocupação, e de tornar mais acessível. Então, a enciclopédia era... A gente pode pensar num dicionário com vários significados, né? A Wikipedia se aproxima nesse sentido. E o Contrato Social, de Rousseau, que também é um livro que vai pensar a sociedade, né, a maneira de buscar uma sociedade mais harmônica, igualitária, justa, nos termos deles, é claro. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem Dom João V, que vai pensar um processo de modernização para o Brasil. Então ele vai ver que a Europa está passando por muitas mudanças e vai também querer aderi-las, né, de certa forma, também na colônia brasileira. E para isso, ele vai ter um grande responsável, que vai ser o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal já chega fazendo, de certa forma, uma revolução, porque ele expulsa os jesuítas, que até este momento eram as pessoas responsáveis pelo ensino. A gente viu isso lá na literatura de informação, na literatura informativa. Então, os jesuítas ainda estavam aqui ensinando, né, cuidando das escolas, catequizando, convertendo muitos negros escravizados. Eles eram muito poderosos até este momento. Então, o Marquês de Pombal já chega meio que querendo, de certa forma, tirar essa influência católica, que detinha bastante poder, principalmente sobre o sistema educacional, que ainda era muito pouco acessível, era para bem poucos. Então ele vai chegar expulsando esses jesuítas. Lembrando, né, relacionando com outro fato que a gente viu, da história da Esperança Garcia, que são os jesuítas que a ensinam a ler e a escrever, então depois eles são expulsos. E é ali que vai começar também boa parte, né, do que ela relata na carta depois. A gente tem a independência dos Estados Unidos, que vai puxar esse movimento de independência nas Américas, depois outros países vão sucedê-lo, mas os Estados Unidos que puxa, muito influenciado pela Revolução Francesa, assim como as lutas pela nossa própria independência também vão ser. E nesse sentido, a gente tem a Inconfidência Mineira, que é um movimento que vai estar associado à independência, mas não é só isso. A principal motivação da Inconfidência Mineira é financeira, quando ela começa, né? Depois que ela ganha outros ares. Porque qual era uma das maiores reivindicações? Era o imposto sobre o ouro, que a coroa portuguesa estava cobrando, era muito caro, né? O ouro de Minas Gerais. Então, conforme vai se cobrando mais impostos, né? Portugal vai ficando com uma parte cada vez maior do ouro, que é extraído das Minas Gerais, se começa a projetar esse levante, que hoje a gente chama de Confidência Mineira, e que vai acontecer neste momento, e vai ter importantes nomes aqui agora para a gente comentar. Características dessa escola literária do arcadismo. É um retorno do classicismo, que a gente viu lá com Camões, tanto que é chamado muitas vezes de neoclassicismo. Os ideais greco-latinos vão voltar, vão tanto na estética, na forma, que eu digo, nos sonetos, da poesia, a epopeia, mas também até no que vai ser escrito ali naqueles poemas. É uma vida, como é que eu posso dizer, mais centrada no bem-estar humano, como a gente viu no classicismo. O nome arcadismo vem de Arcádia, que era um lugar da Grécia. Então, por isso o nome também desse movimento literário. Outra característica muito comum é o que a gente chama de fingimento poético. Por quê? Os poemas vão trazer muito uma vivência pastoril, uma vivência do campo, mas que vão ser feitos por homens da cidade. Não vai ter nenhum pastor, ninguém do campo, ninguém do sítio escrevendo. São pequenos burgueses, são homens da cidade e de muitos bens, de muitas posses. Então eles vão pregar essa vida mais simples do campo, mas eles mesmos não vão fazer, não. Então, por isso que a gente chama de fingimento poético. E é um fingimento quase que real também, porque eles fingiam na poesia, mas também os próprios ideais que eles documentavam ali não eram o que eles viviam. O uso de pseudônimos, isso vai acontecer tanto para se aproximar desse ideal greco-latino,
mas como também para se preservar, principalmente quando se fala mal da coroa e dos poderosos, de quem representa a coroa no Brasil. A figura do bom selvagem, ela vai surgir aqui, na verdade ela surge lá na França, né, com Rousseau, e aqui ela vai ter, no Brasil, ela vai ter uma força bastante grande neste momento da literatura, no arcadismo e depois no romantismo também, porque ela vai encontrar no indígena alguém que a represente, né? Como o próprio nome diz, bom selvagem, então alguém que está próximo da natureza e que tem ideais bons, quase que inocentes, ingênuos, né? Buscando sempre ajudar, então que não são corrompidos pela sociedade gananciosa. Então essa é a figura do bom selvagem. Aqui no Brasil ela vai encontrar quem a represente fisicamente, né? Fisicamente falando assim, visualmente falando, acho que o termo é melhor, que é o indígena. Já adiantei, né, que é o retorno dos padrões da antiguidade clássica, uma poesia mais bucólica do campo, pastoril. Versos decassílabos, então versos de 10 sílabas. A rima pode aparecer, como não pode, né? Essa não era uma questão obrigatória. Soneto também vai ter bastante. A poesia épica, ou seja, as epopeias, que vocês até já estudaram, já fizeram trabalhos de algumas. E o uso de lemas latinos, já que a gente está falando, né, de um ideal greco-latino. Quais são os principais? O Carpe Diem, que aproveite o dia. O Fugere Urbem, que é fugir da cidade, a questão de fingir que mora no campo e não mora nada. Locus Amoenos, que é um lugar ameno, um lugar calmo, tranquilo. E Aurea Medictas, que é para ser nada, como é que eu posso dizer? Às vezes algumas as traduções ficam difíceis. Nada, como é que eu posso dizer, muito espetaculoso, né? Muito chamar a atenção. Então algo mais comum, digamos assim. Então, para ter aquela vida mais comum, mais calma, num lugar ameno e aproveitar o dia, né? Não é viver loucamente, mas aproveitar a vida num sentido de calmaria mesmo, de viver bem, do bem-estar, aquilo que a gente já falou, de certa forma, no classicismo. Autores deste momento no Brasil. Eu começo com Cláudio Manuel da Costa, que é o Gloucester Saturno. Esse é o pseudônimo que ele utilizava para assinar. Aqui tem uma foto dele. Então, ele nasce onde hoje é Mariana, Minas Gerais. Estuda Direito em Coimbra. Retorna ao Brasil com essas ideias iluministas, ou seja, então a gente tem ainda muitos que saem daqui para estudar, né, são influenciados pelas ideias que estão circulando na Europa no momento e depois retornam para cá. Funda a Arcádia Ultramarina, que é um movimento, né, de pensadores, de poetas que vão refletir esse arcadismo no Brasil. Olha o nome da Arcádia. Por que ultramarina? Porque depois do mar. Participa da Inconfidência Mineira. Então, ele era um ativista importante nesse sentido, né, contra a opressão de Portugal, a diminuição de impostos e, consequentemente, depois até uma possível independência. Ele é preso e depois é encontrado morto em sua cela e falam que é suicídio. Tá? Mas, então, ele tem um destino bastante trágico por causa dessas questões políticas que ele acaba se envolvendo. Ele tem uma poesia bastante bucólica, pastoril, como os ideais da época, a natureza como refúgio. Também fala de sofrimentos amorosos e a exaltação ao Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, as riquezas e a sua história. Tomás Antônio Gonzaga, que usava o pseudônimo de Dirceu. Né? A obra dele mais famosa, ele vai usar esse pseudônimo. E aqui tem uma foto dele. Ele nasce em Portugal, mas passa a infância no Brasil. Então, aqui já temos um escritor, um autor que é português. E daí ele volta para Portugal para estudar direito também. Retorna ao Brasil com as ideias iluministas, uma trajetória nesse ponto parecida com Cláudio Manuel da Costa. Aqui ele é juiz, então ele ocupa um cargo importante.
né? Ele é alguém de certo prestígio. Imagina naquela época quantos juízes existiam? Pouquíssimos. Ele também participa da Inconfidência Mineira, tanto ele como Cláudio Manuel da Costa são, vou chamar ali, companheiros do Tiradentes, de luta ali junto com o Tiradentes. E quando ele está prestes a se casar com a Maria Doroteia, que é o amor da vida dele, ele é preso. E aqui a gente tem uma mudança na vida dele que é muito grande. Ele consegue converter a pena dele, nem tanto ele não acaba tendo uma pena de morte, como Tiradentes. Tiradentes era o mais pobre dali, então a gente consegue imaginar porque ele é condenado à morte. E também não é preso. Ele é condenado ao degredo em Moçambique, que era outra colônia de Portugal. Ou seja, ele é quase como uma expulsão. É uma expulsão do Brasil. Ele é mandado para lá. Lá ele vai se casar com uma mulher que se chama Juliana de Souza Mascarenhas, uma mulher muito, 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 muito rica, herdeira de um rico traficante de negros escravizados. Então lá ele se casa como herdeira de muitas posses. Todo momento que ele se refere a ela, ele vai falar que ela é uma mulher de poucas letras e muitas posses. É assim que ele vai falar dela. E nunca mais retorna ao Brasil. Há relatos que ele também não foi feliz, tá, gente? Mesmo, né, se casando com essa mulher herdeira muito rica, ele sentia muita saudade do Brasil e da Maria Doroteia, que era, né, o amor da vida dele, de quem ele gostava de verdade. A poesia dele, como a de Cláudio Manuel da Costa, reflete essa poesia bucólica, pastoril, a natureza como refúgio, o ideal da vida no campo, um sofrimento amoroso, sobretudo por causa da Maria Doroteia. Tem um poema dele que se chama Marília de Dirceu, que é o mais famoso dele, que é para Maria Doroteia. Ela é Marília e ele é Dirceu. Então ele faz esse poema, é um poema longo, né, de amor para ela. E ele também faz poesia satírica, onde ele vai usar pseudônimos para denunciar os desmandos do governo das Minas Gerais. Então ele vai tem um dele que chama Cartas Chilenas, que é como se fossem cartas que ele envia para o Cláudio Manuel da Costa, né, usando o pseudônimo para os dois. Não deu muito certo, né, porque os dois foram acusados de conspiração e tal, por causa da Inconfidência Mineira, preso e condenado. Mas ele era até na poesia dele ele acabou aparecendo esse ativismo bastante. Eu já adiantei, né? Então Marília de Dirceu, onde Marília é Maria Doroteia e Dirceu é ele, são as duas obras mais famosas dele, e Cartas Chilenas, onde ele é Critilo, e ele envia essas cartas reclamando, né, falando mal do governador de Minas Gerais, a Doroteu, que é Cláudio Manuel da Costa. E para se referir ao governador de Minas Gerais, ele chama de fanfarrão Minésio. Então, já um Minésio de Minas, olha, reparem a brincadeira que ele faz ali, eu chamo o governador de fanfarrão. Santa Rita Durão, próximo escritor. Aqui a fotinho dele. Ele nasceu em Mariana também, onde hoje é Mariana, né? Na época era outro nome. Estuda para ser padre em Portugal. Então a gente muitas vezes não vê o nome Frei Santa Rita Durão, porque ele se torna padre. Retorna ao Brasil auxiliando na perseguição aos jesuítas, então ele vai fazer parte desse projeto do Marquês de Pombal. Volta a pregar pela Europa, depois falece em Portugal, ele não morre aqui no Brasil. Ele tem uma poesia épica, né? Então ele vai... A poesia épica, lembrando o que é epopeia, a gente estudou. Ele vai criar uma figura heróica, ele vai contar a história de um herói. E no caso, o herói dele vai ser Caramuru, que é o nome do poema. Quem fez o trabalho sobre o Caramuru vai lembrar aquele primeiro trabalho que eu passei, onde vocês tinham que escolher uma epopeia, fazer o resumo e a ilustração. Então, em Caramuru, a gente tem a narração, né, a narrativa da conquista da Bahia, pelo português Diogo Álvares Correia. E a gente tem meio que um triângulo amoroso, que é a Paraguaçu, a indígena que se casa com o português e é levada para Paris, e Moema, que é a irmã preterida, ou seja, ela não é escolhida, e que morre nadando atrás da caravela que levava Diogo e Paraguaçu para a Europa. Basílio da Gama. Tá acabando, gente.
que é outra foto dele. Ele nasce onde hoje é Tiradentes, em Minas Gerais. Estuda no Rio de Janeiro e se torna um padre jesuíta. Ó, repare que enquanto o outro perseguia, esse aqui é o perseguido, né? É o padre jesuíta. Ele vai sofrer a perseguição do Marquês de Pombal, sendo condenado ao degredo, ou seja, ele também vai ser expulso do Brasil, só que em Angola é onde ele deve ficar. Ele consegue se livrar da pena porque ele vai começar a escrever uma série de poemas e textos elogiando o Marquês de Pombal e tudo que ele estava fazendo. Então, ele vai, vou traduzir aqui, ele vai conseguir essa aliviada na pena e retornar ao Brasil, porque ele vai meio que puxar o saco mesmo, vai se debandear pro outro lado, pro lado do Marquês de Pombal, para conseguir se livrar dessa pena. E o Uruguai, que é o poema dele, também um poema épico, é uma crítica aos jesuítas. Então ele vai realmente, né, não vai esconder que ele mudou de lado. Ele vai criticar os jesuítas e vai exaltar as reformas do Marquês de Pombal, as reformas pombalinas. E a história conta a história das tropas portuguesas, né, uma disputa de territórios no sul do Brasil, das tropas portuguesas contra os indígenas, que são instigados pelos jesuítas. Então, como sempre houve essa aproximação, desde que os jesuítas chegam no Brasil, com os indígenas, então como se os indígenas fossem ingênuos ali e são instigados pelos jesuítas contra as tropas de Portugal, nessa disputa de território ali no sul do Brasil, onde é ali a região do Rio Grande do Sul e Uruguai, por isso o nome Uruguai também. E de pano de fundo a gente tem a história de amor entre Cacambo e Lindóia, né, que são dois indígenas. Daí o Cacambo vai falecer, a Lindóia também vai se deixar morrer por causa disso. Então tem uma história de amor de fundo. Finalizando com Esperança Garcia, que não costuma estar nos livros didáticos, mas eu a incluí aqui e vocês sabem, né, a gente já teve um gostinho do porquê. Ela vai escrever a carta dela no período do arcadismo. E na minha concepção de professora de literatura, se a gente estuda a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente fala dela, a gente também tem que falar da carta de Esperança Garcia. Aqui tem a imagem dela, né, representação. Então a gente já viu que ela é uma mulher negra escravizada no interior do Piauí, ou seja, distante ali, né, das Minas Gerais, que é onde estava acontecendo a maior parte dos acontecimentos, né, tanto dos escritores, dos autores e também dos fatos históricos, como a Inconfidência Mineira. Ela aprende a ler e escrever com jesuítas e, dado a essa aquisição da linguagem, né, quando ela começa a receber ela e a família dela, né, porque ela vai falar dos filhos na carta também, maus tratos que para ela são excessivos, ela vai escrever uma carta ao governador da província, que na época acho que ainda era junto com o Maranhão, e vai denunciar esses maus tratos. Como a gente já discutiu, ela é um ato de muita coragem, porque ela estava se colocando em risco, contando que sabia ler e escrever, não era algo que era proibido, até pelos próprios jesuítas, ensinar os negros escravizados. Não os jesuítas proibiam, mas os jesuítas eram proibidos de ensinar os negros escravizados a ler e escrever, porque você dá uma ferramenta mesmo na mão da pessoa quando você alfabetiza, ela é uma ferramenta de luta. E então ela se colocou em risco, né, contando que ela era uma negra que sabia ler e escrever, e uma audácia, uma coragem muito grande, porque ela vai e escreve direto uma carta ao governador da província, denunciando o que estava acontecendo com ela, e com as amigas, e com os filhos, com os colegas, né, na fazenda onde ela estava morando, onde ela estava sendo escravizada. É muita coragem, assim. Não sei se ela pensou, porque tanto que depois a gente não tem pistas concretas de que ela conseguiu os pleitos dela, porque ela queria, né, retornar para a fazenda de onde ela estava antes, que é onde tinha ficado o marido, queria batizar os filhos. Ela fala também e denuncia as surras que eles estavam levando, tanto ela e as colegas e os filhos dela e das colegas. Então, foi um ato, né, de muita coragem, porque se esse governador, né,
realmente atender os pedidos dela, a gente já tem uma mulher que poderia ser vista como um problema, né, para os fazendeiros ali, para os senhores dali da região. Ou se ele não atendeu e foi lá ainda e denunciou, ó, tem uma negra escravizada sua que está fazendo isso, né, por capataz, por fazendeiro, então ela pode ter sofrido mais ainda, enfim. Então foi muito corajosa, muito corajosa. Uma carta que é símbolo de muita coragem, pelo menos ao meu ver. Aqui já avançando, né, é considerada a primeira petição, porque ela pede, né, ela solicita e ela embasa ali, né, ó, porque eu tenho o direito de batizar meus filhos por causa disso. Então ela embasa os pedidos dela ali, é considerada a primeira advogada do Piauí, e eu sei que há pleitos também para que ela seja consagrada em todo o Brasil. E a carta é um documento muito importante, né, para as origens da literatura afro-brasileira, para a nossa história. É um documento muito importante. A atividade sobre o arcadismo, então, depois de tudo isso que a gente falou, e olha que foi coisa. Lá no livro de vocês, nas páginas 125 e 126, há duas questões, tá? São questões do Enem e do vestibular da Federal de Santa Maria. Então, eu quero que vocês as respondam. Pode ser só copiar a alternativa correta. Acho que as duas são de alternativa, porque são questões de vestibular e de Enem. Copia as alternativas corretas no caderno, envia a foto e me manda. Caso de dúvidas, vocês já sabem, meu e-mail aqui em comentário. E até mais, obrigada e espero que tenham gostado. A apresentação só esqueci de falar. Já tem toda essa temática assim, mais bucólica, floresta, natureza, para combinar com o arcadismo. É isso e até mais. Tchau, tchau.